Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio número 48 do podcast Cabeleireiro Chique. Caso você não me conheça, eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, do salão 1838, para ser mais preciso, na Avenida Europa. Não, Avenida Europa não, Rua Colômbia. Rua Colômbia. Bom, é que é a mesma rua, ela muda de nome 3 vezes. Ela começa Augusta, vira Colômbia e depois Europa. E eu estou situado na Colômbia, a rua daqueles carros de luxo, sabe? É um bairro de altíssimo nível. Bom, e aí a gente vem aqui fazer o quê? Dividir conhecimento com vocês. O conhecimento, como se diz, né, tá disperso pela sociedade, e eu trago toda segunda-feira um pouquinho para você, tá? Eu lembro, né, quando eu tava na Zona Norte, eu não tinha acesso a essas informações, eu demorei muito para conhecer isso. Então a minha ideia é democratizar o que a gente sabe, né, da área da beleza, o conhecimento na área da beleza, deixar acessível ao máximo de pessoas que a gente puder. E para isso continuar acontecendo, eu preciso saber se você gosta. Como eu vou saber se você gosta? Quando você clica no joinha, quando você ativa o sininho, que você vai receber também as notificações cada vez que sair um episódio novo, que no caso, por hora, é toda segunda-feira às 17 horas. Você vai receber uma notificação. Se você assina o sininho, ativa o sininho, então faça isso já, tá? Se inscreve no canal e compartilha, né? Envia pro seu amigo cabeleireiro. Esses dias foi muito legal que um cabeleireiro postou nos stories ele chegando no consultório do nutricionista dele. O nutricionista dele tava fazendo o quê? Assistindo Cabeleireiro Chique. Que então, top! O podcast, ele atende aí, ele gera conhecimento para quem se interessa pelo conhecimento, né? E quando a gente aprende a aprender, a gente aprende de tudo quanto é jeito. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que estão abertas as inscrições para melhor experiência educacional em corte de cabelo, né? Se você quer verticalizar aí o seu conhecimento em corte de cabelo, quer ter um diferencial, quer ser reconhecido aí na sua cidade, principalmente, né, em cidades pequenas. Meus alunos que vêm em cidades pequenas, eles sempre falam para mim que ele se torna o corte de cabelo mais caro e a agenda mais disputada da cidade. As pessoas que vêm das cidades ao redor começam a procurá-los depois que eles fazem o Corta Bonito, né? Que é essa experiência educacional aí verticalizada em corte que vai te dar um diferencial na sua carreira. Se você, por incrível que pareça, né, cortar cabelo bem é um diferencial, deveria ser o mínimo, né? Mas hoje a pessoa valoriza muito mais mecha, então é mais difícil encontrar alguém que corte bem. Então, se você cortar um cabelo bonito, por incrível que pareça, vai ser um grande diferencial na sua carreira. Bom, estão abertas as inscrições para o Corta Bonito número 4, presencial em São Paulo, certo? Eu vou deixar o link aqui na bio, na descrição do episódio, caso eu esqueça e não deixe. Com certeza tá na bio do meu Instagram. E seguimos aqui, ó, episódio número 48, com Vanessa Pereira. Eu te juro, eu tava digitando a biografia dela e não digitei. Então eu não tenho uma cola, mas ela vai falar por ela mesma. Vanessa Pereira, que eu vou falar o raso, né, da onde eu sei, que ela é uma construtora de imagem, não sei se posso dizer assim, uma criadora de imagem, né, que hoje vocês vão aprender sobre a importância de você entender o total look, na verdade, além do total look, né, entender a beleza através disso, como autoestima, como uma ferramenta de valor, vamos dizer, um capital, um capital de valor, assim, um capital visual, você usar a sua imagem para gerar valor para você conseguir fazer melhores negócios, conseguir vender mais, conseguir impactar melhor a sua cliente, conseguir ter mais respeito. Você vai aprender tudo, ou muita coisa pelo menos, né? Tudo é complexo, não acaba, né? A gente não vai além. Bom, eu tô falando demais, agora por ela. Vanessa, muito obrigado pela presença, né? Muito obrigado por ter topado o convite, foi de última hora. Gabriel, seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, é realmente uma honra estar aqui, de verdade. É um podcast que tá crescendo cada dia mais e eu tô admirando, porque como cabeleireira também vim da periferia e se eu tivesse algo assim naquela época, teria sido muito mais fácil, né? Então, o que eu trabalho hoje, Gabriel, sou visagista,
Me formei na faculdade, na Universidade de Visagismo, que existe, tem a universidade em Morumbi. Porém, não é todo mundo que tem acesso, é só em São Paulo. E aí, é uma profissão que começou a crescer, né? O pessoal foi começando, as consultoras de imagem vieram muito forte nessa profissão, de construção de imagem, de entender muito mais sobre esse capital visual, sobre o que a pessoa quer comunicar na empresa dela. Então, hoje eu atendo, por exemplo, médicas que elas têm um rostinho super de novinha. E com 30 anos elas já têm pós-graduação, elas já fazem cirurgias complexas. E a imagem dela não evoluiu conforme o que ela esperava. Então, existe muito disso. E como se posicionar? Qual o tipo de corte de cabelo dentro do estilo daquela pessoa? Então, hoje eu faço cabelo todos os dias, mas eu entendo o cabelo como uma forma de você olhar para aquela pessoa e ver qual que é o estilo dela, qual que é o acessório que ela usa, quais cores que ela gosta, o que faz sentido para ela, qual a rotina dela. E entender se aquele corte vai fazer sentido naquela composição. Então, o visagismo, para mim, tem a ver com essa composição de imagem. Compor um visual que não precise a pessoa ficar se explicando. Que só a imagem fale para as pessoas o que ela veio fazer, a missão dela. A hora que você falou daquela médica, né? Eu acho que isso é um clássico, né? Ela se forma, tem aquela cara de novinha. Ou, às vezes, nem acabou de se formar, né? Ela passou um tempo e, que você falou, né? Ela continua com a cara de novinha e não acompanha. As pessoas às vezes questionam muito o lance da franja. Falam assim, uma franja infantiliza. Às vezes não é nem o lance de parecer nova, porque às vezes pode parecer nova, só que você precisa passar uma segurança, né? Não precisa ter que parecer mais velha, né? Você precisa parecer que sabe. Né? Exatamente. Você precisa parecer que sabe. O Ari Meza, ele sempre me fala de alguém ali Falou, nossa, tem aquela pessoa que o Ari Persan é um cabeleireiro lá do salão, enfim, ele tava se referindo a outra pessoa. Eu quase falei aqui, não preciso expor ninguém, né? Ó, às vezes vai no automático, né? Mas enfim, ele fala de alguém que, nossa, ela não precisa nem saber. Ela só já parece que sabe. Às vezes a pessoa parece que sabe e não sabe. Aí a pessoa precisa provar que a pessoa precisa descobrir que ela não sabe, né? É muito louco, você consegue até enganar alguém, né, com esse lance do visual. A pessoa chega, se ela entende disso, ela faz a outra pessoa acreditar que ela domina o assunto. Aí, de repente, ela ganha aquela vaga e depois a pessoa vai descobrir que ela não sabe, né? Sim. É muito... como que eu posso dizer? Quando a pessoa, o cabeleireiro, vamos se dizer em si. É a consciência da imagem. Quando o cabeleireiro entende o valor dessa transformação, ele não fica se apegando naquela coisa assim, nossa, a cliente reclama do preço do meu corte. Óbvio, porque é um corte caro. Agora, se você consegue fazer ela se sentir desse jeito, né, ela entrar num lugar e ela mostrar o que ela quer mostrar, né? Olha, eu já tô pegando a sua fala. Não, fala mais você um pouco sobre isso. Não, porque eu lembro isso mesmo. quando eu era assistente, quando eu acabei de virar cabeleireiro, a mulher sentava na minha cadeira, eu lavava, enxugava, colocava na cadeira, colocava a capa. A hora que eu pegava a tesoura, ela falava, você que vai cortar? Eu ficava bravo, eu falava, filha, tem um monte de cabeleireiro com mais de 30 anos aí, por que você não corta com eles? Já erraram no seu cabelo? Ela já. O cara tinha no mínimo 30 anos, né? Ela eu ser novo não quer dizer nada. Eu ficava bravo, mas poderia me expressar isso de outra forma, né? É exatamente isso. A nossa imagem, ela chega antes da gente. Então, ela chega antes da gente falar alguma coisa. Gera um impacto. Muitas vezes, esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu sempre sou contra regras, Gabriel. Total. Assim, não existe pra mim, assim, uma mulher usa franja, ela é romântica ou ela fica infantil. Não existe. Pra mim, cabelo, como roupa, como imagem, é composição. Composição tem pilares. Então, quando a gente fala de alfabetismo visual, a gente tá falando de linha, textura, cor, profundidade. Isso tanto num retrato, numa foto, como numa imagem, como numa arquitetura. Tudo isso tá comunicando. Então, se eu pego uma franja, igual eu vejo muito dos seus trabalhos, tem umas franjas super estilosas, que faz a pessoa parecer super dinâmica, uma pessoa mais pra frente, uma pessoa mais moderna. E isso não quer dizer que, porque ela fez uma franja, ela ficou infantil.
Não tem a ver isso. Então, qual linha, qual foi o volume, qual a moldura que você fez ali no rosto dela? Então, a gente sabe que a gente não trabalha no papel em branco, né? Não. A gente não tem um papel em branco lá para desenhar em cima. Então, a gente tem já uma pessoa que vem com uma história, que vem com uma referência e que ela tem uma imagem. Então, ela já carrega ali no rosto dela linhas, ela já carrega expressão facial. Eu busquei muito na neurociência essa questão da expressão facial. Então, que chega antes também. Então, tem pessoas que você fala, putz, essa pessoa é brava. Aí você fala, não, ela não é brava, ela é uma fofinha. Só que isso tá gerando um ruído na comunicação dela. Como que a gente pode fazer para adequar aquilo? Mas também não fazer a pessoa perder a identidade dela, mas sim trazer um ajuste. E esse ajuste tem a ver com a consciência da própria pessoa com a imagem. Desculpa te interromper, minha cabeça fica funcionando a milhão aqui, você vai falando as coisas, eu vou ficando curioso. Uma vez eu tava pensando, eu tava comentando com alguém, não lembro com quem, que as pessoas, no geral, elas têm a cara... Vê se faz sentido isso, do comportamento delas. Por exemplo, uma pessoa mais agressiva, que você estava falando, uma pessoa mais agressiva, ela tem uma cara de ruim. Né? Eu morava lá na Zona Norte, os meninos que eram ruim, tinha cara de ruim. A pessoa que é mais gentil, ela tem uma cara de gentil. A pessoa que é mais ranzinza, tem uma cara de ranzinza. Ela traz isso, né? Tirando pessoas que conseguem manipular. Tem umas pessoas que são super trapaceiras e conseguem... ela consegue transmitir a imagem de uma pessoa honesta, né? É muito louco isso. Faz sentido isso ou eu viajei? Não, faz sentido, porque até eu percebo pessoas com uma imagem bem fofinha, angelical, se ao longo do tempo ela precisa passar a credibilidade. Vamos pensar aí que ela é uma promotora de justiça, ela começa a ter uma expressão, ela não sorri tanto, então a imagem dela às vezes é super angelical, mas ela começa a construir isso porque ela necessita, então a gente precisa se adaptar ao nosso meio. E essa construção de expressão facial tem a ver com isso. Até a cor, ela começa a usar alto contraste, preto, porque às vezes tá tudo uma imagem que causa delicadeza e ela traz isso pra contrapor e pra trazer o que ela significa. Só que é inconsciente, Gabriel. Não é consciente. O ideal é o quê? Ela ter consciência, porque às vezes ela quer mudar ao longo da vida, ela virou mãe, ela já não quer trazer aquilo. Então ela se acostumou tanto até aquela imagem que ela começa a não se reconhecer. Então eu pego muitas clientes que são mães e a gente sabe o quanto que a gente pega cliente nessa fase, que não se reconhece e a gente começa a entender, putz, como que é a história dela, né? O que aconteceu? Quem era antes? Você gera uma jornada de descoberta aí pra ajudar. Você traz ferramentas, né? E se a pessoa coloca intenção, ela consegue passar por essa transição, não vou se dizer muito mais fácil, mas muito mais certa, né? Mais leve. Consegue intenção fazer intencional, mesmo. Né? É intencional. É muito parecido com o que aconteceu no cinema. Se for ver, cinema é isso. Você pega um personagem que precisa comunicar algo, porque ele tá numa construção, não é quem ele é. Então ele precisa comunicar alguma coisa. Então o que ele vai comunicar? Você vê que gera uma série de fatores. Então, muda o cabelo, muda a maquiagem e tudo mais. Às vezes precisa mudar o ambiente, né? Ele precisa viver em outro lugar pra ele entender, né, essa expressão. Sim, pra fazer parte daquilo. E a gente, muitas vezes, não tem consciência. Só que agora todo mundo tá no celular. Todo mundo tá expondo a sua imagem. A pessoa que é a médica, a advogada, o advogado, eles estão aí querendo colocar a imagem deles, se vender. E aí, como que eu coloco? Tem gente que vira pra mim que fala assim, a primeira vez que eu me vi gravando, então uma pessoa numa reunião online, ela fala, eu tenho a cara torta. Falo, caramba, calma, é só inverter o celular, você não se via, tá tudo certo. Então as pessoas ficam confusas com a própria imagem porque elas não se veem também. Então a gente tem meio que uma nuvem, assim, que a gente não consegue enxergar. A gente nunca viu a nossa própria cara, né? Sem ser num espelho ou numa imagem, né? Sim. Ninguém nunca viu a própria cara, né? Não tem como a gente ver de verdade como realmente é. Porque no espelho a gente vê ao contrário, né? Sim. É muito louco isso. É louco, dá pra dar uma surtada. O que a cliente, ela chega no salão, ela te procura pra quê, geralmente? Ela me procura pra se conhecer. Muitas vezes vem no básico, assim, Ivan, eu quero saber a cor de cabelo que fica boa pra mim. Aí eu chego, eu viro pra ela. Ela chega pelo Instagram. Pelo Instagram. A cor de cabelo que fica boa pra mim. Eu chego e olho pra ela e falo assim, depende. Ela já fica assim,
eu não tenho como escolher pra você uma cor que fica boa pra você sem te conhecer. Elas perguntam se referindo ao lance da cartela, é isso? Isso, ao lance da cartela, ao lance do cabeleireiro. Geralmente a mulher chega no salão e fala assim, muda a minha imagem. E senta lá. Só que eu não conheço ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu gosto. Aí o que acontece? Sai todo mundo com carinha de Vanessa. Peraí, só pra eu acompanhar a jornada direitinho. Lá na sua bio, o que tava mesmo? Que era uma fala... Contar a sua história através da sua imagem. Bem impactante. E elas chegam falando sobre isso ou não? Elas chegam já esperando que eu faça a consultoria com elas. Isso, ela chega desse lance da história. Isso. Ela traz a história? Ela traz a história. Então, quando eu chego pra conversar com ela, eu tenho todo um ritual pra conhecer ela melhor. Quero saber tudo. Por quê? Foi isso que eu tô falando. Senão a gente faz o quê? A gente conta o que eu gosto pra ela. Então eu chego lá e gero o meu gosto. O que eu gostaria de fazer? Conhecê-la mais. Igual, você já faz isso. Você vai lá e conversa com a sua cliente. Você tem uma consultoria bem alinhada com a sua cliente. Essa consultoria, você tem etapas que você faz pergunta pra saber o universo dela. Pelo menos a rotina dela, pra saber se o cabelo fica prático ou não. Sim. O que eu faço de pergunta? O que ela mais gosta nela? Então, se ela gosta do olho, se ela gosta do queixo, é do nariz, é do corpo. Como que eu posso fazer visualmente para criar uma arquitetura de design de cabelo que vai gerar esse impacto ou de realçar o olhar dela, que é algo que ela gosta, ou de realçar o queixo, ou de realçar aqui essa parte da clavícula, né? Que tem gente que curte, ou de realçar o comprimento dela. Então, eu uso estratégia de adequação de imagem para realçar o que ela gosta, ou disfarçar o que incomoda ela. Então, as primeiras perguntas são: o que você mais gosta em você? O que você não gosta em você? E qual o seu desejo de imagem? Quando há um desejo, ela fala, olha, Van, eu queria uma imagem que me trouxesse mais credibilidade, mas também acessibilidade, porque eu não quero ficar uma pessoa brava, mas quero trazer confiança. Então, o que gera confiança? Pra mim pode ser uma coisa, pra você outra. Então, eu sempre pergunto, pra você, o que gera confiança? Você olha para as pessoas e sente confiança por quê? Essa pessoa tá alinhada, ou ela é pontual, ou ela é uma pessoa que tem uma construção na marca dela que vende isso bem. Então, o que é para ela? Então, eu tento ajudá-la através do visual, ou montar um cabelo que vai trazer uma organização. Se ela te traz todas essas informações, assim, sobre o que ela gosta nela, o que ela não gosta, o que ela quer evidenciar, o que ela não quer, qual a imagem ela quer passar... Se ela te passando tudo isso, é suficiente ou você precisa de uma guia sobre o cabelo? Ela precisa falar assim, eu prefiro meu cabelo claro, prefiro escuro, prefiro quente, prefiro claro, prefiro longo, prefiro curto. Ou você consegue criar um look sem ela te dar nenhuma dica sobre o cabelo em si? Quanto mais informação pra mim é melhor, Gabriel. Eu pergunto tudo. Então, sabe como elas chamam o meu link? De Enem da Beleza. É o Enem da Beleza, eu pergunto tudo. Então eu tenho 50 fotos sem cor, só pra ver estrutura. Então, eu tento fazer o quê? Que ela me fale inconsciente o que ela gosta. Então, dessas estruturas, eu coloco lá imagens. Então, ela fala 3 estruturas. As 3 eu vejo em comum, que é movimento. Sem cor é o quê? Tipo, foto de cabelo em preto e branco? Isso. Sério? Ai, sem que cor. legal. E aí, elas falam... elas colocam lá e ela já escreve. Além de ela colocar, ela escreve movimento. Daí eu falo, o que você gosta nessas fotos? Movimento. Tá. 3 cores que você gosta. As 3 cores que ela gosta, eu não coloco só cor, branco, preto. Não, eu tenho um card infinitos lá. Tem mais de 150 cardzinhos de cor. Que ela coloca ali, que tipo de azul que ela gosta. Um azul claro, azul escuro, azul intenso, azul suave. No final das contas, ela que criou o cabelo. No final das contas, a gente só aplica. Eu só juntei. Na verdade, o que eu uso é o conhecimento dessa parte de como criar a harmonia visual, né, de repetição ou de suavidade, mas trazendo as informações e colocando tudo junto. Eu falo que é bem parecido com o que o arquiteto faz, quando ele vai fazer um design de uma casa, por exemplo. Ele vai pensar no que a pessoa gosta, na vida dela, na rotina, e vai trazer isso em forma do que ele vai colocar na casa pra ela. O que você prefere? Que a pessoa te dá mais liberdade ou que te dá mais direção? Eu prefiro que a pessoa se conheça mais. Quem não se conhece tanto, que fica na dúvida, aí como que eu vou criar uma imagem se nem a pessoa sabe o que ela quer? Fica difícil. Porque o meu papel não é
entender a personalidade dela, vendo o rosto dela. Ela me dá informação e eu transformar isso em visual. Esse é meu trabalho. Então, quanto mais informação ela tiver consciência de quem ela é, melhor pra mim. Agora, se ela tiver pouca informação, aí eu vou ter que fazer mais perguntas pra entendendo mais. Meio uma psicologia, assim. É uma psicologia, não é? Porque, assim, eu passo da etapa de ficar analisando. Não analiso com quem ela é pra falar pra ela o que ela vai fazer da vida ou não. Eu pego o que eu preciso pra transformar isso em cabelo, em imagem. Mas também eu quero conhecer o estilo dela. Por exemplo, tem um card lá de tipo de estilo. Peço pra ela montar 3. Desses 3, eu já vejo o que ela gosta. Ela gosta de roupa mais estruturada? Ela gosta de fluidez? Se a pessoa escolheu 3 imagens lá fluidas, escolheu um movimento, eu vou trazer pra ela um Chanel pesado? Não tem nada a ver, não vai se conectar. Então, é esse o trabalho principal. E não ficar perguntando, mas como que tá a sua família? Você tem isso de personalidade através do rosto dela, que vem um outro segmento no visagismo que faz muito isso. Então, eu não me adequei a esse segmento. Eu fui para um segmento que faz a prática. Que é aquele lance de aquele salão fleumático, essas coisas, né? Eu não uso isso. Eu não uso isso porque eu não adequei, eu não consegui me identificar. Eu lembro até hoje, no dia que eu falei, eu não vou ser visagista. Porque eu não entendo isso. Quando você foi Quando eu comecei estudar, a fazer os cursos. era isso? Era isso. E aí, esse método saiu de onde? Esse método veio depois que eu conheci o professor na faculdade nos últimos anos. Ele também não aceitava muito bem como que era essa construção. E ele veio com esses questionamentos. Aí eu falei, quer saber? É verdade. Eu acho que não é bem assim mesmo, de a gente ficar analisando uma pessoa. Se nem eu me conheço, como que eu vou saber quem é a pessoa? E a gente começou a ver que realmente isso não estava funcionando na prática. E como poderia fazer isso na prática? E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo isso. Vocês desenvolveram juntos esse método? Ele aplica junto com você? Ele tem um livro. Ele tem um livro sobre isso, que é Visagismo Acadêmico. E aí ele já fala sobre isso. E eu fui desenvolvendo. Esse método do passo a passo eu fiz, mas ele... O visagismo, né? Porque eu adaptei para consultoria, para presencialmente, para fazer no dia a dia. E ele desenvolveu essa teoria sobre um novo visagismo, um visagismo com um novo olhar. Você chega a aplicar a consultoria sem fazer cabelo? Não, você sempre... Porque tem esse lance, né? Tem essas pessoas que não fazem cabelo e só direcionam, não tem? Tem esse daí. Você faz também. Isso também, não? O seu foco é o cabelo. Meu foco é fazer a consultoria e realizar. Não é fazer só a consultoria. Até já fiz 1 ou 2 online. Eu já fiz bastante online na pandemia. Então, na pandemia me salvou a consultoria online. Enquanto a gente não podia trabalhar, eu tava fazendo a consultoria. Foi onde eu dei o salto. Comecei a evoluir bastante, estudando muito. Falei, eu vou ajudar essas pessoas a planejar. Quando a gente tá aqui sem fazer nada, vamos planejar como que vai ser. Isso veio acho que daquela coisa sua de empreendedor que você estava falando antes aqui. O que era que você fazia? Consultoria? Eu já fiz muita coisa, já vendi de tudo na vida. Tá, mas fiz processos gerenciais. Eu comecei a ADM, não terminei, fiz processos gerenciais. Me formei bem novinha com cabelo, mas eu não achava que seria profissão. Então, quando eu via na periferia, eu olhava assim o salãozinho. Se eu chegar lá até hoje, tá no mesmo lugar. Então, eu não me imaginava fazendo aquilo. E eu achava que aquilo era uma coisa que eu gostava. Aí eu comecei a fazer faculdade, né? Todo mundo falando, não, tem que estudar e tal. Aí eu fiz processos gerenciais, já era bem empreendedora. Eu queria ajudar micro e pequenas empresas a crescerem, a se destacarem no mercado. E depois comecei a fazer direito. Não sei por que até hoje, porque a gente começa a fazer as coisas que a gente nem sabe por quê. Aí comecei a fazer direito, que eu queria ter uma base mais teórica para tentar ajudar essas pessoas. E quando eu conheci meu marido, no 3º encontro, ele olhou pra mim e falou assim, por que você tá fazendo direito? Nada a ver com você. Eu falei, oi? Ele tóxico. Quem é você na fila do pão? E aí ele falou isso, começou a fazer sentido pra mim. E hoje eu falo que eu sou muito grata a ele, porque se não fosse ele, caramba, como que eu ia conseguir
ter desenvolvido tudo isso pelo que eu gosto. Então hoje eu não trabalho, Gabriel, não trabalho, eu gosto, eu amo o que eu faço. Eu vou todo dia feliz pro trabalho. Eu amo educar. Pra mim, educar é até uma questão de... parece egoísmo. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu ensino, parece que eu aprendo. Igual o último curso que eu fiz, começa a conectar umas coisas que não tinha vindo antes e que na hora fala, putz, é isso. Então, é muito bom educar. Eu adoro. Eu falo, às vezes as pessoas vão num curso e aí chegam no salão, não vou dividir com ninguém porque eu paguei sozinho, a pessoa não quis. Bobagem, né? Porque a hora que você está ensinando, você precisa saber como um professor, né? Então você precisa saber muito mais. Quando você tá passando, você mesma vai vendo, né, pontos e vai... É muito legal esse lance de educar, eu adoro. Porque aí a hora que a gente chega na cadeira da cliente ali, na verdade, quando tá atendendo a cliente também é educação ali, né? Que nem, ainda mais o seu caso, né? Que faz esse lance da consultoria. Mas eu também, a gente lá ensina a cliente a cuidar do cabelo, se manter, porque a gente quer... que ela, que nem você fala, você tem o prazer de ir trabalhar, né? Fica feliz de ir no trabalhar porque a gente vê a transformação, né? A gente chega lá, eu gosto de ensinar a cliente, porque a ideia é ela se sentir assim todos os dias, né? Não só o dia que sai do salão, né? Ela quer se sentir, ela quer passar uma segurança, vamos supor, a pessoa tá lá, ela tem um cargo na empresa, de repente ela tem 3 pessoas abaixo dela, de repente ela passa, tem 22. E aí ela liderando 22 pessoas, as pessoas olham pra ela como se ela fosse um colega do time, porque ela não tem uma imagem, né? Quando você ajuda ela ter essa imagem, né? Ajuda ela ter essa transformação, acho que a gente passa a trabalhar com um propósito, né? Vamos dizer, diferente daquela coisa de acordar pra ganhar o pão de cada dia, né? Pô, vou levantar porque eu tenho que dormir, aí você vai trabalhar pra ganhar o dinheiro, aí você vai trabalhar preocupado com a conta, volta pra casa, missão, acorda, né? Fica aquela briga de gato e rato, né? Dormindo, acordando e zumbi, parecendo um zumbi, não tem um propósito, né? Agora a gente sabendo que a gente oferece essa transformação, não tem mais esse lance do preço, né? De você, pô, tá caro, tá barato. Não tem nem preço essas coisas, né? Não tem. A hora que a gente aprende a entregar essa transformação, quando que você percebeu isso? Que você era responsável por esse sentimento da sua cliente? Olha, desde quando eu comecei, meu sonho nunca era atender uma grande escala. Era assim, atender pessoas que eu pudesse conversar. E eu comecei bem pequenininho no salão, bem pequeno mesmo. Primeiro eu abri um salão, tipo, o contrário de tudo. Abri um salão primeiro para depois trabalhar no outro salão. Aí trabalhei no salão de uma amiga da minha tia, no Itaim. E esse salão, eu dava hidratação pra conseguir ganhar o corte. Não tinha como. Eu ia lá na Ikezak comprar aqueles Novex. Então, pegava e dava hidratação. Nem sabia o que era kerastase, Gabriel. Nunca tinha escutado falar que era kerastase. Então, eu aprendi isso com as minhas clientes. Eu nunca fui assistente. Então, eu achava que eu fiz lá o curso da Embeleze, era cabeleireira. E não sabia se tinha assistente. Então, comecei como cabeleireira. Ia lá no celular e começava a fuçar no Google o que eu fazia pra fazer tal cor. E isso quase não tinha cor no salão da mulher. Ela tinha um salãozinho que era no Itaim, mas era muito pequeno, tal. E depois disso eu comecei a crescer. O salão dela faliu, não foi minha culpa. O salão dela faliu, não deu certo, tal. Eu comecei a passar pra outros salões, até que eu conheci uma mulher que era dona de uma esmalteria. Que ela olhou pra mim e falou assim: Vana, quer trabalhar comigo? Eu abro um lugar lá pra você. Abriu a sala de cima pra mim, eu coloquei um espelho lá, era uma sala de massagem. Eu falei, não, bora, vamos. Aí me ajudou pra caramba a me indicar clientes. Comecei a fazer sobrancelha. Aí depois comecei pra escova pra passar pra mecha. Então foi uma etapa. Graças a Deus tem um cliente que me acompanha de lá, que a gente dá risada das maquiagens que a gente fazia na época. Mas foi isso construindo. Dessa moça, eu passei por uma segunda unidade que ela abriu. Já não cabia gente, eu já quase jogava o pessoal lá do outro lado. Mas ali, por enquanto, você fazia só cabelo? Só cabelo. Você não preocupava com esse lance? Não tinha essa intenção de causar essa transformação nela ainda? Já não tinha essa consciência?
Já tinha, colocava lá, eu não sabia o que era muito bem visagismo, eu demorei um tempo pra saber. Então eu já colocava lá, mulher elegante. Mas eu não sabia construir a imagem de uma mulher elegante. Pra mim, ela saía daquele jeito, eu Mas você colocava tinha o que pelo ela menos essa sentia. intenção, né? Tinha. Se você fosse dar uma dica prática, assim, tem como você dar uma dica prática pra pessoa que tá aqui, ó, pra audiência, pra ela aplicar, dar alguns, eu não sei se essa é a palavra, alguns perfis, né, algum direcionamento, esse tipo de mulher, ela vai gostar um pouco disso. Tem como você dar alguma coisa prática que eles consigam aplicar, assim? Tem sim. Uma das coisas que eu percebo que a mulher tem mais dificuldade é em textura, né? Em fazer uma finalização. Para mim, a finalização é um dos pontos chaves para você conseguir causar um impacto na sua imagem. Então, nem sempre é a cor, nem sempre é o corte, é o jeito que você arruma seu cabelo. É acordar de manhã, finalizar. Se você foi no salão, pede pro cabeleireiro para ele te ajudar a saber como arrumar o seu cabelo pro seu dia a dia. Então, esse é o ponto principal para ela conseguir comunicar o que ela deseja. Como cabeleireiro, o ponto que eu percebo principal é entender a imagem no todo. Olhar para sua cliente, não olhar só a cor do cabelo que você vai colocar nela, nem só o corte, e sim a composição total. Então, como que isso vai ficar lá dentro da imagem dela? Será que ela vai sair lá com o look que ela tá, já tá legal com o visual ou tá diferente? Então, uma outra dica que eu daria para essas pessoas. Como é, assim, olhar o visual todo, assim, pra ficar mais claro? Que eu não entendi ainda. Tipo assim, olhar a roupa, Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Isso, um exemplo prático. Vamos imaginar uma roupa super fofinha, delicada e um cabelo super dramático, um cabelo que tenha um bico gigante, uma estrutura de muito contraste. Será que isso vai adequar? Então, é como se a pessoa ela fosse inteira, um todo. Não só um ponto, ou o corte, ou a cor. É como se a gente olhasse para a imagem dela e visse aquilo trazendo essa harmonia. O que eu acho muito interessante é a gente olhar, eu falo sempre de rosto, eu não uso formato de rosto para você identificar tipo de pessoa, esse formato de rosto é tal. Eu uso a questão de você ver, é um rosto comprido, um rosto curto, é um rosto largo. Quais linhas tem nesse rosto? É um rosto que tem mais linhas anguladas ou um rosto que é bem curvadinho? É um rosto mais quadradinho? Então, como que eu vou criar um estilo de estrutura externa que vai fazer o molde desse rosto? Vou dar um exemplo. Eu percebo mais a estrutura do cabelo do que a estrutura do próprio rosto. Então, ao invés de olhar o formato do rosto, eu olho o formato do que o cabelo vai ficar ali, para criar o visual. Então, se eu tenho um cabelo que ele vai ficar mais projetado, inclinado, o que eu tô comunicando com aquelas linhas inclinadas? Mais dinamismo, mais moderno. Se eu tenho um cabelo com uma estrutura mais arredondada, o que eu tô comunicando ali? Tudo dependendo da composição, claro, do look, da maquiagem, mas eu posso comunicar um pouco mais de suavidade, de fluidez, de movimento. Agora, se ele for um corte mais reto, mais projetado, um corte mais reto, com muito peso, então o que eu tô comunicando ali? Eu tô deixando ali mais pesado, o corte tá ficando com uma cara de mais intensidade, de mais força, trazendo um pouquinho mais de volume, de textura, igual a gente vê em look. Quais são as palavras chaves, assim, pra você comunicar com a cliente essa imagem que ela quer passar? Por exemplo, ela quer passar uma imagem mais sexy, poderosa, respeitada, mais mamãe, enfim, eu falei palavras aleatórias aqui, mas quais as palavras mais usadas ali, palavras-chave para você comunicar esse Por exemplo, sentimento, você falou, vamos dizer? Isso, legal. Sentimento sexy. Vamos dar um exemplo. Por que as suas camadas são sexy? O que elas têm? Movimento, linha inclinada.
dinamismo, tem esse movimento que traz ali a fluidez. Então, eu não tenho um cabelo muito pesado, muito quadrado. A gente teria isso falando sobre algo sexy? Você imagina algo pesado, algo quadrado, falando sobre algo sexy? Não. Você imagina o quê? Fluidez e linha inclinada. Você também imagina uma linha super suave, curva, tudo delicadinho, todo corte arredondadinho pra falar de algo sexy? Não. Então é como se a linha, ela falasse sobre um sentimento. Mas é só a linha? Não. É a linha, é a junção da linha, da textura, da cor, do look, da maquiagem. Então, cada ponto, cada elemento, ele vai se somar para comunicar algo no visual. Se a gente tem cabelos, assim, só daqui pra baixo do ombro aqui, quase mais ou menos acima do peito, pra baixo, tipo assim, de um médio pra longo, que é o que a maioria tem, né? A gente tem poucos cabelos são do ombro pra cima, né? Eu até tenho um volume legal, mas se a gente for falar do modo geral, assim, a maioria das mulheres, né, brasileiras tem o cabelo mais longo. Um cabelo longo, de médio pra longo, a gente consegue transitar entre esses moods, vamos dizer assim. Ela tá num mood e ela quer passar para outro, só que ela não quer um cabelo curto, ela não quer uma linha, eu não sei o que quer dizer uma linha reta e definida quando você fala. Um cabelo assim e assim. Mas isso passa o quê, num modo geral? O cabelo longo, você pode ter qualquer comunicação. Porque quando fala uma linha, fala assim, uma linha curta pra passar, sei lá, força, que fala, que passa assim? Um cabelo curto, assim, sem graduação, reto, pode ser comprido, ele vai dar mais peso. Ele passa a mesma coisa que fosse um Chanel quadrado? Sim. Não precisa, porque a linha não aparece tão definida embaixo, né, do que aqui. Mas mesmo assim, você tá falando uma franja reta e um negócio assim. Você tá falando, se você fizer uma franja reta e um corte comprido reto, você tá falando ali de linhas retas. Se você tem uma pessoa com uma maquiagem com mais contraste, né, bem forte, e um look assim, ela tá passando uma dramaticidade e uma força. E não necessariamente ela tem que ter o cabelo curto pra fazer isso. Ela pode fazer isso no cabelo longo. Tudo é edição. É igual roupa. Você também pode editar vários looks e várias linhas e comunicar coisas diferentes. Então, o comprimento do cabelo, ele vai ser relevante pra isso. Você consegue passar tudo com ele comprido. E a cor? A cor do cabelo, assim, ela comunica também? Sim. Alguma coisa? Ou a gente faz a cor só pensando na cartela? A cor, eu acredito nessa parte bem biológica, tá? De visual. Né, quando a gente fala de comunicação visual. Alto contraste chama mais a nossa atenção. Vai ser mais dramático. Então, ele vai ser associado com o quê? Com coisas mais dramáticas dentro do estilo. O baixo contraste traz um pouquinho mais de suavidade, não aparece tanto. Cor intensa, cor vibrante. Igual eu sempre dou exemplo nos cursos de um ruivo intenso e um ruivo suave. A gente pode ter uma pessoa super dramática, intensa e com aquela imagem de... que chama atenção, ou pode ter uma imagem super meiguinha, doce. Os dois são ruivos. Qual que é a diferença? A intensidade ou a suavidade da cor, que é o que a gente chama de dimensão que a cor tem. Vou dar um exemplo em fotografia. Você chega com uma cor mais quente, ali você vai trazer o quê? Uma sensação de mais acolhimento, de mais suavidade, mais calor. Ou você chega ali com uma foto mais fria. Você pode trazer uma sensação de tranquilidade, mas também de afastamento. Tudo vai depender do quê? Da junção dos elementos. Então, é a composição mesmo que vai fazer o resultado final. É você conseguir compor linha, textura, cor, contraste numa imagem. Então isso aí você vai meio que, como que eu posso dizer, orientando a cliente? Você dá umas sugestões pra ela, assim, porque assim, a gente vai... fazer só o cabelo, no caso, né? Uhum. E a composição, quando você fala, não é só do cabelo, é do todo. A cliente, ela já vem com uma composição. Então, ela já vem com uma maquiagem que ela usa no dia a dia. Ela já vem com um look que ela usa no dia a dia. A expressão, né, que ela carrega. A expressão que ela carrega. O que eu faço? Eu vou colocar o cabelo ali dentro do que já tem. Então, é isso. No final, é isso. Simples, né? Simples. É isso. Eu vou encaixar o cabelo naquela estrutura. A não ser que ela queira fazer uma mudança de imagem. Aí eu chamo uma consultora de imagem, que me ajuda, né, no estilo.
E eu você tenho várias chama outra parceiras. pessoa. Tenho parceiras, porque eu não consigo fazer tudo. Faço cabelo. Aham. Então eu chamo parceiras, consultoras de imagem, que ela vai ajudar no estilo. Às vezes ela tá perdida, quer se encontrar no estilo, aí associou lá o estilo. Eu venho e trago isso no cabelo. Como que eu vou compor o cabelo dentro de tudo ali? Dentro da maquiagem, que tem a ver com o que ela quer comunicar, e dentro do look. Aí o cabelo entra como um elemento também. Que louco, né? Como a gente pode pensar que a gente pode tornar uma coisa... Não sei se eu tô falando certo, mas tornar uma coisa simples tão complexa, né? Simples, entre aspas, né? A pessoa, principalmente, vai falar pra um homem hétero, né? Uma coisa de ir no salão. Eles ficam achando um absurdo ela passar aquelas horas todas, né? E aí vai ver, tem um certo grau de complexidade, né? Não é só, vou fazer o cabelo. Não, vou fazer o cabelo e tem uma consultoria, né? De estilo, de coisa. Você chama uma terceira pessoa ali pra ajudar a fazer aquilo. E aí, às vezes, as pessoas questionam, né? O lance do... Eu já penso em negócio, né? O lance do preço. O tanto de ferramentas, vamos dizer, que a gente tem pra justificar, né? Pra entregar um valor no serviço, né? Pra entregar uma transformação pra pessoa, né? O tanto de conhecimento que você precisou ter, o tanto de conhecimento que a outra mulher precisou ter. A da consultoria, né? Que querendo ou não, você faz uma consultoria, só que a sua foca no cabelo, a dela foca no total look, vocês se complementam. Então isso é um outro negócio, né? É um outro negócio. E assim, eu ao longo do tempo fui vendo a necessidade. Então tem muita gente que, quando começou a coloração pessoal, eu já fazia, ninguém sabia, nem falava disso, nem era a tendência, vamos dizer assim. E aí eu comecei fazendo coloração pessoal, comecei a imprimir meus tecidos, os primeiros deram errado e tudo mais. Aí até que eu cheguei num negócio que eu chamo hoje de coloração pessoal express. Que eu tenho as 3 dimensões, eu faço isso em mais ou menos 10 minutos. Quando a cliente tá fazendo a consultoria, então eu demoro dos tecidos. Você tem que ir lá fora, ou isso você faz na luz? Eu faço, hoje, percebendo o visual, eu faço na luz, já na luz do salão mesmo. Do salão. O salão tem uma luz bem legal, uma luz neutra, e eu consigo fazer. Mas demoro 30 minutos numa consultoria, geralmente o que ela demora mais é pra preencher o Enem da beleza. Uhum. E aí depois que ela preencheu, eu vou lá e faço a consultoria rapidinho com ela. Então o que eu faço? Aplico esse passo a passo, então ela faz o questionário, coloco lá os looks para ela escolher e faço o teste num tecido que eu transformei uma pancada de tecido em 2 e coloco o que eu preciso para ver as dimensões do rosto dela, se é claro ou se é profundo, se ela fica bem com cores intensas ou suave, e faço a proposta para ela. Aí hoje eu uso inteligência artificial, uso o aplicativo e corto o cabelo dela, mudo lá e simulo como ela ficaria com um novo corte. Sério? Como chama esse aplicativo? O Face App. Lá você muda os... Lá eu mudo, eu corto o cabelo, eu faço sobreposições de corte. Hoje em dia eu sei mexer bem. O Wellington ontem tava tirando meu bigode, né? Ele tirou meu... Nossa, ficou muito engraçado. E agora o Canva também. O Canva tá com um aplicativo que você escreve lá na inteligência artificial dele exatamente como você quer a cor e o corte, e ele transforma. Sério? Não, eu quero experimentar. Aí eu mostro pra ela e fica muito visual, porque eu não mostro uma referência externa, eu mostro ela com o cabelo curto. Aí ela fala, putz, quero. Ou, não mesmo. Então é muito legal, porque é uma brincadeira. Nesse tempo, eu faço a consultoria e eu sempre faço consultoria e corte junto. Foi algo que me ajudou. Até pra quem tá escutando o visagista, pra gente foi muito difícil saber como que a gente cobraria algo dentro do nosso trabalho. Por quê? Muita gente coloca o nome, sou visagista, e corta o cabelo, mas não cobra a consultoria. Cobra só o corte? Eu não, eu cobro a consultoria e o corte há muitos anos. Então, a consultoria faz parte de tudo isso. Então, ela tem que ser cobrada para conseguir fazer com que aquele tempo ali seja dedicado àquela pessoa. Com mais qualidade. Então, hoje em dia, eu cobro o corte mais a consultoria. Olha que legal, né? Um monte de oportunidade que o cabeleireiro tem de
ter um diferencial, né? Não. Isso de você se verticalizar mesmo um conhecimento, né? Porque às vezes o cara que ele quer entender de tudo, dá pra entender um pouquinho de tudo, mas fica meio raso, né? Ele coloca um pouquinho, um mega hair malemar, e aí é progressiva, e aí é maquiador, e aí é colorista, e aí é cortador, e é tudo, né? E você escolhe um nicho, uma habilidade, vamos dizer, e aprofunda bem nela, você consegue ter um diferencial e se destacar. E no interior, o que mais me procura o pessoal de fazer curso é o pessoal do interior, igual você falou que procura, porque se destaca na cidade de um jeito que ninguém nunca viu aquele tipo de trabalho. Então a pessoa fica, meu Deus, aquela pessoa, novidade e tudo mais. Então ela acaba se destacando. O que você, assim, dentro do que você ensina no curso, o que você acha que é o diferencial, assim? Que eu sei que a Miriam e o Wellington foram e eles, estão deslumbrados, a Miriam quer fazer em todo mundo. Eu percebo que é o diferencial que o pessoal mais fala é que eles veem rosto de uma maneira diferente. E ela falou isso pra mim, ela falou, Gabriel, eu não consigo mais olhar agora e ver uma pessoa e um cabelo, eu fico olhando a cara, eu fico olhando linhas. Isso. É linhas agora, eu vejo linhas. Ela falou exatamente isso. Então, comprimento do corpo da pessoa e do comprimento da cabeça. Tem gente que tem a cabecinha bem pequenininha e o tronco grande. Então, muitas vezes na teoria vinha o pessoal do próprio visagismo e tal, falava assim, mas é só você repetir o tamanho do seu rosto. Na verdade, não. Na verdade, você tem que entender a composição entre tamanho do rosto e tamanho do corpo. Será que é só repetir? Ou se o rosto é pequenininho, você tá repetindo algo curtinho também. Não tá fazendo tanta diferença. Então, olhar pra pessoa e falar, nossa, o rosto dela é mais larguinho. Será que ela quer diminuir? Você usa régua, tudo isso, essas coisas? Tem o paquímetro. Paquímetro, que eles estavam comentando alguma coisa sobre. O paquímetro pra medir terços. Então, quando a gente fala dessa referência de proporção, tudo tem a ver com proporção. Seria essa a dica principal também. É entender as coisas como proporção. Então, quando você tem um volume muito grande, você com certeza já deve ter reparado. Tem um lance de Fibonacci? Tem. Como que chama? É Fibonacci? O padrão mesmo? Fibonacci. É isso que você usa? Isso mesmo. Então, o pessoal que tem bastante volume nessa região, você pode ver que é uma cliente que ela sempre quer leveza. Ela nunca quer uma coisa muito... Volume, você fala o quê? O pescoço largo? Não, a mandíbula bem larga. Se ela gosta de um corte reto, ela gosta de leveza em cima, porque ela quer jogar aquele volume pra cima. E se ela gosta de uma leveza, assim, de um corte mais modelado, um corte longo, ela quer suavizar essa região. Quando a cliente fala que tem o rosto redondo? Putz, na verdade, ela tem um rosto largo. Todas falam que tem o rosto redondo. Você já percebeu isso? Todas falam, ela pode ter a cara comprida igual de um cavalo, ela vai falar que o rosto dela é redondo. Não tem? Toda mulher tem essa sensação de ter o rosto redondo? Sim, tem muitas. Comenta aí, ó, se você tem essa sensação de ter o rosto redondo. Aí, se você é homem também. Comenta aí, fala se o rosto é redondo. Porque todas falam isso. Sim, tem muito isso de falar. Na verdade, o rosto é curto e largo. E aí, eu tenho clientes que às vezes tem uma mandíbula bem projetada e fala que o rosto é redondo. Uhum. E aí, o rosto tem linha reta. No visagismo, o que a gente faz? Quando a gente repete uma linha, por exemplo, se eu tenho linha reta de mandíbula, eu repito, eu dou pro meu visual a sensação dessa linha ficar mais reta. Então, se eu tenho linha curva e repito a linha curva, eu vou dar a sensação dele ficar mais curvo. Se eu tenho ele largo, e vamos pensar em masculino, e afasto isso daqui, eu dou a sensação dele ficar mais largo. Então, eu tenho que entender se esse rosto é curto, largo, se ele é comprido. Eu tenho uma dica prática, vamos ver se você concorda. As clientes, lembrei agora que quando elas têm o rosto, elas falam do rosto redondo, muitas querem deixar esse cabelo da frente mais longo, porque elas têm a sensação de que vai afinar aqui assim. E eu falo o contrário, eu gosto de abrir aqui, colocar talvez uma franja na altura da maçã do rosto e colocar camada na lateral, porque o cabelo cresce e parece que o rosto diminui. A hora que você abre e o cabelo coloca aquele volumão, o rosto diminui dentro. E elas falam, olha, ela tinha a sensação de que se eu deixasse mais liso e comprido ia afinar. Não, você deixa mais liso aqui, aí fica o rostão aqui, ele evidencia. Faz sentido isso? Total. E você faz uma coisa que angula muito o rosto da sua cliente. O quê? Você projeta isso, ó.
Você inclina a franja, só que você traz uma inclinação. Seu corte é praticamente todo angulado em triângulo. Então, você tem inclinação aqui e inclinação aqui. O que faz acontecer o que com o rosto? Quem projeta? Queixo. Por quê? Uma linha imita a outra. Então, a linha externa tá imitando a linha externa. O que faz a linha interna ficar com uma sensação visual mais perceptível para as outras pessoas. Então, você projeta mais o queixo dela. O que faz o quê? Dá a sensação de alongar. Olha que louco. As pessoas sempre perguntam pra mim esse lance do visagismo e eu dou umas polemizadas na internet de vez em quando, né? E eu falo que eu sou contra, que eu não gosto, porque que nem a gente falou, eu tava falando antes, que eu falei que eu adoro marketing. Você falou que adora marketing. Eu adoro marketing também. Então eu uso às vezes como estratégia de marketing, falar um pouco de coloração pessoal ou de visagismo, de uma coisa de um modo como se eu fosse contra. Eu não sou contra. As pessoas levam lá a consultora e colocam na minha cadeira, eu atendo no maior carinho, facilitar o meu serviço, que eu não preciso pensar, é só fazer. E eu acho que realmente harmoniza. Só que eu falo o lance de que eu gosto de respeitar o desejo da cliente. Se não tiver nada a ver com a harmonia, eu vou fazer, porque eu quero ela feliz. Só que você falando isso, eu lembrando do que você falou no começo, eu acho que eu faço todo o visagismo e a coloração, só que sem intenção. É intuitivo, eu tenho isso de feeling. Eu consigo harmonizar, consigo balancear conversando com ela, mas sem ter uma técnica. Eu não sei se isso pode ser chamado de dom ou se é só noção mesmo que você, empiricamente, vamos dizer assim, né? Você empiricamente aí ao longo da carreira vai adquirindo. E eu não trabalho com esse, vamos dizer, o vocabulário do visagismo, mas na verdade eu tô aplicando, né? Gabriel, você já aplica, você já faz. Só que uma coisa é ter consciência, a outra não. Então, por exemplo, se você é um profissional, hoje você tem um trabalho incrível e você já faz isso há anos, então você percebe o que fica harmônico ou não. E na realidade, todos nós percebemos, porque a gente olha pra uma roupa e fala, putz, não vou sair com essa roupa de casa. Não, todos não, tem as pessoas que passam vergonha. Tá, tem umas exceções. Tem os inimigos da moda. Tem. Mas a maioria das pessoas tem essa sensação, sabe? Essa sensação é uma sensação treinada. Então, a gente fica olhando no espelho o dia inteiro, então a gente treina essa sensação de harmonia, ou de não harmonia, é quando eu quero o quê? Quando eu falo de não harmonia, eu super sou a favor, porque eu sou a favor do objetivo de imagem, que era o que você falou. Não harmonia, eu quero o quê com aquilo? Eu quero enfatizar, eu quero chamar atenção para aquele visual. Então, eu posso ter um visual não harmônico proposital? Posso. Agora, o que eu gosto de levar para os meus alunos? A consciência disso. Porque hoje você tem a consciência, mas a maioria das pessoas não tem essa consciência do que está construindo. Então, sabe o que faz? Às vezes, quer fazer alguma coisa diferente, mas não consegue ter essa ideia de como construir algo diferente para a cliente. Então, ela quer, mas ela não consegue, porque ela não sabe o alfabeto visual, que é isso que a gente acaba falando lá no visagismo. Na verdade, eu acho que eu sempre tive a consciência. Eu falo que eu não tenho a consciência ou a intenção, mas, de novo, voltando lá no lance do marketing, parecendo, já assistiu lá o Alto da Compadecida? Sim, adoro. O Chicó lá, ele tá conversando lá com o diabo lá, e aí ele fala que ele não é ruim, só que ele sabe que ele é ruim, só que ele tá meio que dando a volta nele mesmo pra justificar alguma coisa. É o que eu falo da cliente, não respeitar a visagismo, não respeitar a coloração pessoal. No fundo, eu tô respeitando tudo isso, só que eu falo isso de um jeito que ela vai... É o lance do marketing, você não ficar em cima do muro, sabe? Você tem que escolher um lado, né? Que se você escolhe um lado, quem gosta de você vai gostar muito. Quem não gosta, não importa, né? Mas quem gosta vai gostar muito mais. Então, quando eu comunico isso, as clientes falam também isso. Eu acho, tem que usar o que você quer, você não é obrigado, vai fazer a sua coloração e você não tem... E aí você tem as pessoas que militam por esse lado, né? Então você tem um grupo que é apaixonado, né? Mas na verdade, no fundo, usa, porque senão você não consegue, né? Deixar harmônico, bonito, né? Se você não tiver ideia, né, do que você tá fazendo, né? Não tiver conhecimento, né? Não tiver know-how.
Isso, e assim, o que eu gosto hoje, o que eu quero trazer é a marca da pessoa pra imagem dela. Então, às vezes, o cabelo dela é uma identidade tão forte, ela nem sabe. Aquelas pessoas que têm um cabelão cacheadão, né? Às vezes tem um cabelo comprido e fala, Van, eu sou louca pra cortar, mas todo mundo conhece ela pelo cabelo. Se ela corta o cabelo, aquela pessoa vai se arrepender. Porque ela é a marca dela. Então, o que faz ali ter a sua marca? Fortalecer a sua marca. A gente gosta de marketing. Como você fortalece a sua marca? Fazendo a pessoa toda hora olhar para aquela coisa e lembrar de você. Olhar para aquilo e lembrar de você. Se você tem um estilo de corte que reflete quem você é e tem a ver com a sua marca, sempre vão olhar e vão falar, putz, é aquele corte. Gisele Bündchen. Você imagina ela com outro tipo de cabelo? É um cabelo que tá ali conectado com a marca dela. Comunica leveza, comunica tudo que ela reflete como pessoa, né? O jeito dela de lidar com o meio ambiente, família. Tudo isso você vê ali refletindo no E estilo as pessoas de te cabelo. pedem isso ou você guia elas a isso? Vamos dizer, elas chegam lá e, pô, ai, Van, eu preciso de uma marca, eu preciso criar esse visual que eu leve pra lá. Ou não, elas vão lá, querem mudar o cabelo e você condiciona elas, assim, muito geralmente. novo, eu tenho que... Elas estão criando essa consciência porque eu fico batendo lá no Instagram. tem que- Mas é muito novo, então não tem essa consciência de falar, eu quero criar isso pra minha imagem. Já peguei 2 ou 3 que pediram por ter uma consciência do marketing, de já ter feito consultoria de marketing, de estilo pra marca dela, branding. Então ela já veio com aquele propósito, mas a maioria não faz nem ideia. Não tem esse objetivo. Você usa esse cabelo há muito tempo? Eu uso esse cabelo já há algum tempo. Já. Ai, eu não consigo. Eu sei que isso funciona, mas às vezes eu tô de cabelão super cacheado, raspado, A gente fica colorido. olhando o dia inteiro no espelho. Às vezes eu tenho vontade de cortar, tenho. Mas, sei lá, o cabelo é uma coisa assim que me representa demais. Eu demorei muito pra cuidar. Se for ver minha foto de 10 anos atrás que eu publiquei esses dias, era todo quebradinho, era naquela época que era platinado. Então eu demorei tanto pra conseguir trazer força, saúde. Você postou pro essa cabelo. foto no Instagram? Postei. A Miriam me falou dessa foto, eu fiquei curioso pra saber. Eu E quero aí até- eu falei, putz, eu demorei tanto pra saber cuidar e lidar com o meu próprio cabelo. Eu tenho cabelo cacheado, demorei pra aprender como que era lidar com o cabelo ondulado. Seu cabelo é cacheado? Cabelo é cacheado. Você faz progressivo ou você arrasa na Não, escova? Hoje em dia, há muito tempo eu não faço progressiva. Só escova. E eu tô aqui procurando o babado, cadê? O babado forte, aí eu quero. Aí, ó. Olha aí, vem aí, você tá no meu feed, no seu feed. Tá. Quando a gente quer achar, a gente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha só, funciona aí o método. Na verdade, Gabriel, era tendência usar esse batom snob da MAC, que todo mundo ficava com essa boca aí, parecendo boca de defunto. Mas você ficou rica também, né? Você era pobre? Não, eu não sei se eu fiquei rica. Nossa, Eu acho que assim, babado. se a gente for falar no sentido da palavra riqueza, se é uma coisa que você faz o que você tá feliz pra fazer, beleza, eu E sou ganha rica. milhões. Ó, dia 17 de julho ela fez essa postagem. Que você entrar no Instagram dela, Esse antes e olha, depois. isso aqui é babadeira. Ah, mas era uma Olha, eu já época... fuçando, já tô olhando Mas era aqui. tendência. A gente foi muito direcionado por tendência há muitos anos. Agora que tá vindo a questão da Isso que eu ia te perguntar, personalização. como que é isso pra você de tendência? Eu amo tendência. Amo. Porque tendência fala o quê? Sobre um movimento, sobre o que tá acontecendo. E tendência reflete em linha, textura e forma. Então, Se a amo cliente tendência. chega pra você e pergunta, ô Van, o que tá usando de corte? Sempre, Porque elas perguntam isso, né? Sim, sempre eu busco me atualizar o tempo inteiro pra entender quais referências que tá acontecendo no mundo, referência de moda, e trago isso pra ideia de cabelo. Né? Então, a tendência da última Chanel, vamos dizer assim. A Chanel, os 2 últimos anos, ela fortaleceu a marca dela.
ela não mudou muito de textura, de linha, sabe, de uma identidade muito diferente, igual ela fazia nos outros anos. Ela fortaleceu mais a marca. Cada empresa tá começando essa questão de personalização, fortalecer mais a marca. Então, a personalização e o consumidor tendo que pensar menos é uma tendência. Então, quando eu ajudo ela igual o seu corte, tendência. Porque você baixa a manutenção. Você então ajuda a cliente a não ficar pensando muito tempo no que ela tem que fazer. Então o lance e a tendência cliente não é futuro. assim, vai ser usar loiro mais quente. Não tem nada, não é tipo assim, exatamente um tom ou um corte. Eu não vejo isso dentro do visagismo, apesar de que as pessoas são influenciáveis. Então, por exemplo, essa franja Kurt Banks, essa franja aí de 10, pessoa que passa, 6 quer fazer essa franja. Então, é uma franja que é tendência. Como que eu adapto a tendência a cada pessoa? Se eu colocar essa franja aqui, a pessoa vai ficar com o rosto mais largo. Se eu colocar essa franja aqui, ela vai ficar com o rosto mais inclinado. Então, qual é o ponto que eu vou colocar a franja? Eu adapto dentro da tendência. Então, o estilo de corte, qual que é o estilo? Vamos entender qual é o estilo mais reto. Então, como que eu posso trazer a personalização dentro da tendência? É uma forma de lidar com a tendência também. Por isso que eu falei que eu amo a tendência. Porque a tendência é inevitável. As pessoas, elas são influenciáveis, né? A gente é influenciável pelo nosso meio. A gente quer se adaptar, quer ser social, né? Quer estar junto, fazer parte de algo. Foi o que você falou de marketing. Então, a tendência vem, a gente tem que saber como criar isso. Tons quentes, né? Tem polêmicas aí de tom quente, tom frio, para cabelo de cartela. A gente sabe que tom frio é um tom que não reflete luz e que a maioria das pessoas ficam com aquele tom. Então, o que é tom frio? O que é tom quente? Eu tive que desconstruir bastante isso dentro de coloração pessoal para adaptar também. Mara, olha aqui, sem pauta, sem combinar, Nossa. A gente veio de última hora, grudei lá, falei, vamos. Ela topou, muito obrigado por ter topado e a gente conseguiu entregar aqui, né? O que vocês acharam aí, pessoal? Comenta aí, coloca o quanto de espadinhas você acha que essa convidada merece. Chambra! Representem aí. Ô, Van, se você tiver um recado pra dar pra audiência, câmera 3 aqui, ó, pra gente fechar. Pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês é que a gente tem que fazer o que realmente quiser com a nossa imagem, mas com consciência e representar a nossa história através dessa imagem. Então, como que você poderia fazer pra contar a sua história que ela chegue antes que você fale alguma coisa sobre você? Então, essa é a reflexão. Adorei. E como que eles te acham nas redes sociais? O meu Instagram é Vanessa Pereira Visagista. E eu tô lá no 1838. Eu vou deixar aí na descrição o arroba dela. Vocês me encontram no arroba @g_deodato no Instagram, né? Tem o cabeleireiro.chique, onde saem os cortes do podcast. E o corta.bonito, que por sinal já tá aberta as inscrições. E eu falo pra vocês, né? Depois que acabarem as vagas, as pessoas vêm me pedindo. Então não vacila, se inscreve logo. Deve estar aí na descrição o link. Se por algum acaso não tiver, no link na bio do arroba @g_deodato tem. Se inscreve, é o melhor evento de corte, aí é o melhor curso de corte que você vai participar. É feito com tanto carinho, é muito divertido, é animado. Você vai conhecer pessoas interessantíssimas que têm, no mínimo, uma coisa em comum com você, que é querer cortar cabelo bonito, certo? Você vai ter o seu diferencial aí. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Não esquece de clicar lá na bio, no sininho, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha. Se você estiver vendo pelo Spotify, volta lá na descrição e clica nas classificações lá das suas estrelas pra gente, tá bom? Beijo, cabeleireiros, amo vocês. Valeu, muito obrigada, viu? Foi um prazer.